Pessoal, sejam bem-vindos à segunda, né, e última aula de eficiência energética. Vou compartilhar com vocês as diretrizes Senai digital, tá? Primeiramente, a gente dar andamento, tá? Essas diretrizes aí, elas são orientações, né, e garante que nós tenhamos uma aula EAD, né, ao vivo aí, mais eficiente, né? Você pode levantar a mão, tá? Dependendo da hora que eu compartilho, por exemplo, aqui a minha tela, né, ou esse vídeo aqui, parece um menu flutuante, tá? E às vezes ele não aparece. Esse menu flutuante só eu que vejo, tá? Às vezes ele não aparece aqui para mim. Aí você, professor, eu levantei a mão aí, mas o senhor não me chamou, não falou nada. Eu queria tirar uma dúvida, tá? Você pode fazer isso também, tá? Mas, assim, preferência, tá? Pra gente ter um fluxo melhor na aula, tá? É bom a gente seguir essas orientações do cenário digital, tá? Então, eu vou deixar aqui com vocês, né, o vídeo e daqui a pouco a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui. Só recapitulando aqui rapidamente, né, fazer o setting mental aqui. Última aula, como são, né, duas aulas aí bem rápidas, essa UC, a aula passada eu já fiz a análise da atividade um e da atividade 2. Por quê? Porque a atividade um é o cálculo que a gente faz na mão, né, baseado aí nas resoluções dos módulos, né, de energia aí da ANEEL, tá? E falei da teoria, falei dos tipos de cliente. Vamos fazer o seguinte: eu vou analisar a atividade 2, parte 2, tá? Que aí já é mais cálculo e eu acho que vai ser mais interessante para gente, tá? E eu também eu uso um material aqui da Fundação Procobre, ó, o trava-línguas, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Procobre. Só um minuto, pessoal. Bom, eu geralmente eu deixo. Ah, tá aqui. Eu vou deixar esse aqui também. Aí na atividade 2, já fez, né, a parte 2, não, a parte um, tá? Que foi o relatório, porque esse relatório aqui,
ele é puxado pelo analisador de energia, tá? Então a gente já fez. Agora a folha. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Fazer o seguinte aqui, para deixar aqui mais dinâmico aqui, ó, por exemplo. Considere, né, igual fala lá no início, lá na primeira atividade, na verdade. Considere, né, a potência da subestação, quando falo transformação, é da subestação como um todo, tá? E é igual eu citei na aula passada, não quer dizer que é um transformador de 3.000 kVA, mesmo porque esse é muito específico e ele provavelmente um desse é muito caro. Eu já vi, né, transformadores aí de 1.000 kVA, mas 3.000, eu acredito que eles é melhor você dividir, né? É aquela história, quem tem um não tem nenhum, porque quem tem um pode estragar um e não ficar com nada, mas quem tem dois tem um, né? Se um estragar, o outro supre, tá? Mais ou menos essa lógica aí. Cuja avaliação de carga no período de 24 horas foi adquirida através lá dos dados do analisador, né? Você só completou, fez o cálculo aí na mão e completou, ou usando fórmula, né? Na aula passada eu sugeri que vocês fizessem as fórmulas, tá? Para aproveitar para treinar um pouco aí no Excel. Lembrando que os programas de simulação aí de projeto utilizam a base do Excel, tá? É, beleza, né? E assim, eu vou pegar logo a folha, aquela análise que eu mostrei aula passada, tá? Porque aí eu já fiz os pontos de interesse, tá? Eu quero que vocês prestem atenção em dois pontos principais aqui, tá? Aí agora você, né, vai fazer o cálculo, né, de potência para os períodos. E aqui ele mostra a fórmula, né, para você encontrar o fator de potência em função do triângulo retângulo, tá? Você pode em função do cosseno, né? Que o cosseno é o quê? É o cateto adjacente, que é esse, ó, pra você não confundir, ó, essa é a potência aparente, que é o S, tá? Aqui a potência ativa, geralmente os livros continuam com P, e essa daqui é reativa, tá? Aí o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa, o seno é o oposto pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Só relembrando a trigonometria, a gente utiliza muita matemática nos cálculos de física. E esse cálculo aqui é justamente porque assim, a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? E aqui, basicamente, você vai fazer uma diminuição do triângulo, porque o objetivo é esse triângulo chegar, o ideal, né, o fator de potência igual a 1, né, o FP igual a 1, que nunca acontece, mas o ideal é que a potência aparente seja igual à potência ativa, tá? Mas é igual eu falei, no gerador, para gerar campo magnético, para transportar, né, a energia via portadores de carga, ou seja, via elétrons no condutor, nos barramentos, eu utilizo, né, eu gasto energia criando o campo eletromagnético, tá? Mas no motor eu também gasto energia, tá?
Essa energia, lembra lá na corrente de partida, né? A corrente de partida ela vai se elevar porque no condutor, né, lá da bobina do motor, o elétron está aqui, ó. Eu tenho um elétron. Vamos olhar da perspectiva desse elétron. Aí em volta desse elétron aqui, ó, eu tenho um campo magnético. Em volta do elétron, eu vou chamar o elétron de E, tá? O E vai estar dentro dessa esfera. Então, em volta do elétron, eu tenho uma densidade de campo magnético. O elétron está fluindo para cá, ó. O E, né? Ele está fluindo. E aí, lembra, se ele tem um campo magnético, na verdade, estaria o contrário aqui. Lembra sempre da regra da mão direita, ó. O dedão é o elétron, tá? Campo magnético vai estar assim, ou seja, atravessando o papel aqui, ó. Então ele vai estar entrando no papel e vai estar saindo do papel aqui, ó. Tem volta desse elétron, dessa esfera do elétron aqui, e aí vai aparecer uma força perpendicular ao movimento, uma força mecânica. E aí, se o elétron está indo para esse lado, a força é para baixo. Do outro lado, né, oposto ao eixo, né, que prende a bobina do motor, a força vai estar para cima. Então, esse campo magnético, esse gasto de energia reativa, para o motor girar sozinho, para ele criar essa força dentro do condutor e eu ter vários vetores de força aqui, ó. Por isso que a corrente de partida ela é chega até 8 vezes a nominal. Tem livros aí bibliografias mais antigas que falam que chega até 10, dependendo da potência da máquina, né? Potência é porque assim você tem a potência teórica, você tem dentro da teórica o projeto dos motores que existem, tá? Que foram projetados no mercado. Você tem até um certo nível ali de potência, tá? Então, para motores maiores do que o que a gente tem no mercado, segundo o Gussou, chega até 10 vezes a nominal, tá? Então, tendo isso em mente, eu quero que você tenha atenção aqui, ó, até na aula passada, eu já deixei até meio que preparado. Esse daqui, ó, eu vou deixar preto. Vou voltar a cor normal aqui. Eu quero que você tenha, aqui, ó, olhe na planilha, né? Para simplificar os cálculos, deve-se pegar o maior e o menor valor abaixo de 0,92, que é o valor teto, tá? Do que a ANEEL, né, recomenda que dá cerca de 23 graus, ou seja, o fator, a potência reativa vai ser bem pequena aqui, ó, 23, vai dar 23 graus mais ou menos, né? Então, esse maior valor aqui, tá? É geralmente o maior, né, abaixo de 0,92. Se você, é porque o programa lá ele rastreia, tá? É porque é o seguinte, essa subtração aqui, ó, se jogando essa semelhança de triângulo aqui, ele ocorre, né? Por exemplo, os outros valores vão ser menores, tá? Então,
o valor que mais impacta é o maior e o menor valor que foi registrado naquele dia, tá? Então é por isso que você faz essa simplificação matemática, tá? Então, para o fator, ó, o maior é o 0,83, tá? E o menor é o 0,33. Agora, ó, para o fator de, sei lá, zero, vamos pegar o menor aqui, ó, 0,33. Potência ativa, que realiza, né, que realiza trabalho aqui. Então, você pode encontrar ela aqui, ó, a potência ativa aqui. Isso aqui é a variação das fórmulas aqui, tá? Por exemplo, você tem a potência, cadê o 0,33 aqui, ó? Potência ativa, tá? Isso aqui é energia, tá? Aqui é a potência ativa. Ela é de 150, tá? 150 quilowatts, tá? Aí 0,33. Então, o menor valor, esse aqui, o 33, e o maior. Para o 0,33, a potência que realiza trabalho em watts, tá? É 150 quilowatts. Agora, a reativa, tá? A potência reativa é volt-ampere reativo, indutiva, deu 430 kilovolt-ampere reativo, tá? E aí, para o fator de potência 0,83, né, que agora é o maior, esse daqui, ó, a potência ativa que realiza trabalho, ó, é 1950 quilowatts, tá? E a reativa, vamos ver pela unidade de medida aqui, ó. A reativa deu 1.300 kilovolt ampere reativo. Agora, você vai calcular a potência aparente. Aí você vai fazer no mesmo, né? Segundo o triângulo retângulo aqui, né? Só armar aqui para o 0,33, a ativa é 150 ao quadrado, raiz, né? Quadrada de 150 ao quadrado mais 430 ao quadrado. É a soma dos quadrados dos catetos, né? O, no caso, o adjacente, que é a potência ativa, e o oposto, que é do ângulo lá, né? Do fator de potência, que é a potência reativa, tá? E para o 0,83, que é o maior, menor do que o referência, que é o 0,92, vai ser o ativa 1.950 mais 1.300 ao quadrado. E como é tudo em quilowatt aí, eu acredito que você não precisa colocar unidade de medida não, tá? Vou fazer nessa calculadora aqui, que é mais rápido, tá? Então, raiz quadrada, aquela no modo algébrico, 150 ao quadrado, mais 430 ao quadrado.
Deu aproximadamente 455,41, né, volt ampere. Kilovolt ampere, quer dizer, né? Eu posso até aproveitar esse aqui, ó. Ó, o preguiçoso aqui. O outro que é 1950 mais 1.300. Era 1.300 mesmo. 2.343,61, se eu for usar a regra da aproximação. Kilovolt ampere, tá? Tudo é em volt ampere. Agora, né? O ângulo. O ângulo é facinho, acho que se eu não me engano, até eu compartilhei com vocês a aula passada. Deixa eu só tirar esse descritivo, a gente não precisa dele agora, por enquanto. É para eu lembrar de falar disso aqui. Então, aí lembra que geralmente você vai estar com essa calculadora. Um dia desses, foi até um aluno que falou, professor, a calculadora que eu encontrei, você ainda encontra ela no camelódromo, aquela Cássio, muito parecida com essa daqui, mas ele disse que tem uma Cássio que ele encontrou, é, que ela faz até equação, tá? E eu vou ver se eu consigo o simulador dela, né? Para algum de vocês que for utilizar, até eu mesmo aprender, tá? Que a mais que eu aprendi foi até essa daqui, né? As HPs aí. Tem HP até colorida hoje. Eu até baixei, achei o programa aqui, mas eu não sei nem se vocês estão utilizando ela, e ela é um pouquinho mais complicada, porque tem. Não que essa daqui não tenha programa, mas tem os programas e eu não, eu ainda não consegui ainda dominar ela, não. Enfim, lembra que eu falei, ó, para você achar o arco, aqui tem que estar em graus, esse D aqui, ó. Você vê aqui mode, você vai apertando aqui mode, ó, DEG é o 1, tá? Aí você vem no 1. Ele já tá? É o mesmo jeito, ó. Se eu quisesse irradiando, aperto o 2, ó, aparece radiando. Se eu quisesse o grado, que é o científico, é, o ângulo em grado lá, ele tem 400 graus, tá? Cada, cada quadrante tem 100 graus, ou 100 graus, quer dizer, né? Mas isso você faz aqui no DEG, que é o degrees, né? O grau aí. Então, você vai fazer a segunda função, que é o arco cosseno, tá? É o arco na hora de você resgatar o ângulo, tá? Que é o arco é o comprimento, né, lá na circunferência, é o comprimento em radiano. Você tem um ângulo aqui, né? Um determinado ângulo aqui, o ângulo θ. Coloquei φ, né? Falei θ, coloquei φ. Enfim, aí o arco é esse comprimento aqui. Esse S é lá da matemática lá. Esse arco aqui seria o comprimento em radiano, tá? Na medida em raio aqui, radiano que eles chamam aí, né? O 0,92. Ele varia de. Ah, é porque não estava registrando aqui. Ele varia entre 0 e 1, tá? Você tem
E aí tem os 4 quadrantes, né? Quadrante um, 2, 3 e o 4. E aí aí na prática, né? Como tem, ele varia de 0 a 1 vamos dizer assim, na verdade verdadeira aí. Mas no círculo trigonométrico tem 4 quadrantes, então ele varia a parte oposta aqui, né? O mirror, o -1. Mas na prática, mesmo numericamente, é de 0 até 1, tá? Então, 1 é o máximo aqui, é o raio, seria o raio, né? Seria o comprimento do raio aqui. Arco cosseno, tá? Então, esse arco cosseno de 0,92 vai dar igual a 23,07 graus, tá? Aí ele recuperou o ângulo. Tá? Aí, do mesmo jeito, você vai fazer fator de potência, né? O de 0,33, o de 0,80 e, deixa eu ver, 0,83. Você pode até repetir o cálculo aqui, ó. Você aperta para o lado, ele repete a última conta. É 0,33, dá 70,73 graus. E apertando delete aqui, né? 0,83. Deu 33 graus, 33,9 graus aqui. Então, você vê que faz sentido, né? O 0,83, ó, é 33 graus, tá? Vamos dizer assim, seria um pouco acima dos 23 aí, né? Que é o 0,92. O ideal fosse, né, o 20, os 23 graus aqui, né, aproximadamente. Aí o 33 estaria um pouco acima, o 70 já estaria mais para cima aqui, né? Até chegar o 90 graus aí, que aí seria, né, o desperdício máximo. Que aí daria 90 graus praticamente. 90 graus, hein? É porque eu tava confundindo com a tangente aqui, porque tangente, o arco tangente, ele vai tender ao infinito, né? Ele, o eixo da tangente, ele trabalha como uma assíntota. O que que é a assíntota? É um valor que você consegue só visualizar de forma gráfica aqui, né? Aí você tem um ciclo trigonométrico aqui. O tangente ele fica paralelo ao eixo dos senos, aqui é o eixo do seno. Aqui é o eixo do cosseno, seria o eixo do x. O eixo da tangente é aqui. Tá? Aí o gráfico do tangente ele fica mais ou menos assim, ó. Que aí, quando ele chega no 90 graus, ele é infinito aqui, ó. Ele nunca, né? Mas vamos voltar aqui. Aí, deve agora usar aquela fórmula especial aqui para você retirar essa diferença. Sempre é o ângulo. Tô vendo que está acabando aqui. Vamos dar uma otimizada aqui. Eu não posso, pessoal. Aqui, ó. Vamos lá. Para fazer a mudança de ângulo aqui, ó, você vai usar os mesmos parâmetros. Colhe aqui, colhe na tabela, né, que se fosse
o gráfico, a tabela do analisador mesmo, você não precisaria fazer esses cálculos, né? Esses cálculos já estão no algoritmo dele aí, né? Aí, aí é 150, né? Tangente 70,3 graus menos a tangente de 23,07, tá? E aqui você faz a correção do fator de potência baseado no ângulo, tá? No ângulo diretor, ou seja, no ângulo que vai é, fazer, né, ele a referência, né, que seria o mínimo de gasto de energia aqui, né, que a ANEEL recomenda, o 0,92, tá? Então, fazendo esse cálculo, ó, a potência reativa agora, tá? Enquanto outrora no 0,33, ó, ela era de 418 e aí ele ia pagar, né, para esse período aqui, R$ 12, né, 12,66 ia ser acrescido nessa hora desse dia. Lembra que é 22 dias de faturamento, tá? Não é só um dia, não. Isso aqui foi uma colheita de dados de um dia do analisador de energia, tá? Então tem os dias, todos os dias lá, o de faturamento lá, que no caso ele explicou que o do Moinhos Tambari dá 22 dias, tá? Então ele deixaria de pagar os R$ 12, né? 12,66 vezes 22, que é o dia de faturamento, ou seja, ele está economizando, né? 12,66 vezes 22. Aí já só nessa brincadeira aqui, nessa correção, já economizou R$ 278 da conta lá, né? E para o 0,83, né, a correção do fator de potência aqui, ó, o tangente de 33,9, né, menos a tangente de 23,7 dá 480. E antes, né, tava dando 2.000, né, cadê? Pera aí, rapidão. É isso mesmo. Dois. Ah, não, não, tá certo. A potência que corrigiu aqui, né? 1950, isso mesmo, a potência ativa. Aí deu 480 aqui, ó. E a reativa tinha dado 1.300. Ah, é porque eu não tá rachando aqui. 1.300, ou seja, foi uma economia bruta. O outro economizou, né, de 418 para 366, né? Agora esse não, ó, esse economizou mais ainda, né? Deu, né, de 2.000, não, de 1.300 de potência reativa para 480 aí, né? E daí, ó, a economia em reais aqui, ó, aí ficaria os 9,98 vezes 22 dias, né? Aí mas desse daqui já economizou mais 219. Lembra que o valor é fixo, chutando R$ 10, né? E lembra que se continuasse com esse mesmo comportamento, deu mais R$ 4.000 e tanto lá, lembra? Vamos fazer a conta de novo para vocês lembrar aqui, ó. É 186, é isso mesmo. 186,74 vezes 22. Aí, era 4.108, né? Então, desses 4.108, né? Fazendo essa correção pontual aqui, né? E aí aplicando ela para todos os horários em que não teve correção do fator de potência, né? Ele vai, em vez de pagar os R$ 14.108, né? Ele vai voltar a pagar os 10.000, que é o do contrato de demanda, tá? Então, a conclusão, né, é que depois de você fazer a correção do fator de potência,
a empresa não vai mais pagar essa taxa, né, de que ela é uma multa, né? É porque a outra multa, né, a de ultrapassagem, ela já tem o nome de multa, né? E essa daqui é, não, é tarifa por não correção do fator de potência, né? Se você corrigir, você não paga essa tarifa, né? Tá vendo que até com certeza é o Pablo Marçal aí que foi o, o host deles aí para criar esses nomes, né? Tem um nome suavizado, mas na verdade é uma tarifa, né? Então, fazendo a correção do fator de potência, por isso que o banco de capacitor ele corrige online. O que é isso, professor? Dependendo do motor, da carga que você está dando partida ali, que você está utilizando, ele vai corrigindo, né? Ele solicita o capacitor lá, né? A quantidade de capacitância necessária para corrigir, né? E aí ele vai, né, minimizando o consumo de energia reativa, tá? E economizando, tá? Então o impacto é isso. Agora, só para a gente finalizar o último aqui, ó, desse galpão aqui, ó, vocês vão seguir essa fórmula aqui, tá? A fórmula aqui de consumo de energia mensal, né? A potência da lâmpada, vezes a quantidade, que era 50 e, deixa eu ver, 50. Vai dar, deixa eu ver, 54 lâmpadas aqui, ó. Então são 54 lâmpadas de 52 watts, tá? 9 dias, ou 9 horas por dia e 22 dias por mês, tá? E esse daqui é um cálculo até assim, é, não é que ele não é realista, não, mas é um cálculo que, dependendo do tipo de fábrica, isso daqui não é vezes 22, não, tá? É vezes 30, vezes 31, porque tem os turnos, né? O turno aí da madrugada. Agora, esse daqui é considerando uma empresa e uma indústria que ela tem um expediente que vai lá até, sei lá, às 18 horas, né? Começa, sei lá, não, normalmente das 8, sei lá, das 8 até as 17 ou às 18, né? Dependendo, é um pouco diferente tudo da escola. Então você vai fazer esse mesmo cálculo, tá? Para a lâmpada com a potência maior e a lâmpada com a potência menor, né? Obviamente, o consumo em quilowatt-hora vai ser menor aí. E aí você tem que se atentar, porque a quantidade de lumens é o fluxo luminoso, tá? O fluxo luminoso que essa lâmpada ela emite e a de LED. E essa daqui, ó, tá até, ó, vamos dizer assim. E antigamente essa daqui que era a lâmpada que economizava, tá? Essa fluorescente aqui, ela tem um circuito tanque, tá? Ela trocava aquelas fluorescente, tá? Eu ia falar halógeno aqui, mas as fluorescentes, tá? Faz a mudança dela, né? Então vocês vão fazer aqui o cálculo e ver se realmente a troca dessa lâmpada, né? Obviamente ele vai impactar, né? Porque ela é quase a metade, né? A metade da de LED, né? A de LED é metade, quer dizer, da fluorescente, né? É óbvio que vai economizar energia, né? Então, é, é se tratar de não é correção, mas assim, de eficiência energética numa empresa, eu vou falar um caso até que no próprio Senai, tá? Eu já trabalhei como consultor para uma unidade do Senai, né? Como consultor em engenharia. E daí, quando eu fui fazer a entrevista, me perguntaram, né, o que que eu entendia por eficiência energética e tal. E aí, assim, eu falei, olha, o que tem no mercado, o básico é corrigir o fator de potência, tá?
é você tomar cuidado com a tarifa de ultrapassagem da empresa, né? A demanda, né? Vamos dizer assim, seguir a demanda, né? E aí mas não tem mais coisa, não. Eu falei assim, não, eu tô falando do básico, que pressupõe-se que se essa indústria, essa empresa tem de verdade um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico competente aí, né? Ou, como você diz, dois profissionais da área que realmente entendem o que estão fazendo, esse é o básico. Mas cada caso é um caso, ou seja, cada empresa ele tem um comportamento, ela tem, é igual eu falei, tem algumas que tem um horário ali de funcionamento ali, e não liga mais equipamento nenhum, só fica a parte lá de câmera de vigilância, né? Outras já tem um turno, sei lá, por exemplo, Rodonaves, a Log Logística, estou falando das que eu conheço, tá? Outras logísticas provavelmente é o mesmo comportamento, tá? Mas eu estou falando de duas assim que eu conheço, Log Logística, Rodonaves, que tem a ver, né, que tem um pé aí com a JC Distribuição, tá? Eu estou falando da Rodonaves aí, porque eu já fiz projeto específico também para ela. Então, assim, é, depende do perfil de comportamento, mas assim, espera-se que quando contrata um profissional lá da elétrica para essa empresa, espera-se que eles estejam fazendo arroz com feijão, entende? Que eles estejam fazendo a correção do fator de potência, não estejam ultrapassando a demanda, né? O contrato de demanda, se foi 80% durante um ano, né? Então, pressupõe-se que eles estão fazendo o certo. Então, o básico arroz com feijão é esse. Agora, a mais, você poderia colocar uma energia, né, alternativa ali, fazer os cálculos e ver se cabe ali no orçamento, se com o tempo vai se pagar, que o que está na moda hoje é energia solar, né? Placa solar. Você pode também, dependendo da região, ver se cabe colocar a turbina eólica, tá? Tem turbina eólica que elas são bem semelhantes. Tem uma que ela é helicoidal. Não sei se vocês já viram. Ó, tem essa daqui, ó. Ó, essa é de 10 watts? Não, deve ser 10 kW. Mas tá muito barato para 10 watts. Eu até vi essa daqui. Esse formato é que eu conheço, tá, pessoal? Ó, esse daqui é compacta, tá? É uma turbina bem compacta. Tá vendo aqui? Isso aqui é tamanho o quê? De um ventilador, ó. Por isso que ela tá barata desse jeito. Mas a helicoidal que eu falei de verdade, não tem aquela parte de ventilação de indústria mesmo, os exaustores, né? E essa daqui, ó, ela é compacta, tá? Ela não precisa de uma área lateral muito grande, né? Ela precisa só de altura, tá? Só para você entender, ó, industrial. Ó, isso daqui, ó, exaustor eólico. Ela funciona nessa mesma pegada, tá? Do exaustor eólico, tá? Agora vocês conseguiram visualizar, né? Tem esse exaustor aqui que ele fica lá no teto.
E aí você pode colocar uma turbina eólica dessa daqui, ó, essa helicoidal aqui, tá? E fazer essa aplicação, tá? Tem essa aqui, né, tem um formato, vocês viram que tem até aqui, ó, tá vendo? Colocaram essa daqui, ó, olha só, ó, olha a jogada de mestre aqui, ó. Isso daqui provavelmente é uma passarela, tá? Deve ter muito vento aqui, ó, e as turbinas ficam literalmente, ó, girando aqui nessa passarela aqui, nessa parede de vidro, né, lateral aí, né? Eu tô falando de vidro porque da Universidade Católica eles fizeram, né, antigamente eram tipo um portão, né, de metal igual o que tem ali no zoológico. E aí tem essa daqui, ó. Essa aqui é show de bola. Essa daqui eu nunca tinha, confesso que eu nunca tinha visto, não. Eu só vi essa que fica no teto, helicoidal. Aí tá vendo? Aí na hora que eu falei isso, aí o, o, eu esqueci, ele é um japonês da unidade lá, né? Aí ele já, entendi. Aí ele viu que eu conhecia da área, né? Então, você tem que falar, depende. Aí você fala o básico, arroz com feijão. Fala desse jeito, ó, o básico, arroz com feijão, que se espera que esteja sendo feito na indústria, correção do fator de potência, tá? E você cumprir, né, com a demanda contratada. Isso é o básico. Aí coisas a mais no que tange a eficiência energética, né? Por exemplo, tá ligado à eficiência energética, você ter grupo motor gerador, tá? Você é grupo motor gerador para justamente no horário de pico, né? Isso aqui são os subgrupos que eu falei aula passada, ó. O grupo A, que é alta tensão, grupo B, ó, baixa tensão aqui, né? Inclusive, o A, ele pode ser, tá vendo esse daqui, ó, entre 88 e 138. Inclusive, esse cliente aqui, ele é a própria concessionária de energia, né? Lembra que eu falei da analogia da concessionária de carro, né? Concessionária de carro, ela vende o carro que está pronto. A concessionária de energia vende a energia que está pronta. Então, ela vem de uma linha de transmissão desse nível aqui, ó, de uma linha um pouco maior que 88, tá? Eu não me lembro o valor exato, mas é um pouco maior. Em 88, tá dentro desse range, a 138. Então, aquela linha de transmissão dessa concessionária, por exemplo, a Equatorial Goiás, né? Ela é do subgrupo A2, tá? Que por sua vez vende para o cliente final, que é o residencial ou rural, né? Ou indústria, as demais classes aí, né? O B3 aí e iluminação pública, o B4 aí, né? Que a iluminação pública está inserida aqui no residencial, rural não, mas no residencial tá, e no B3 também, né? Onde tem iluminação ali, né? Vai ser rateada nas indústrias que estão ali no entorno ali, tá? E o normal aqui, né? Lembra que eu falei o normal é no horário de ponta, ó, das 18 às 21 horas aqui, né? Até findar às 21 horas aqui, você tem esse horário de ponta, que é o horário em que tem maior consumo de energia e, consequentemente, né? É o horário que a tarifa é maior e aí você faz a transferência, né? O QTA lá faz a transferência do grupo motor gerador, depois sai desse período, ele volta. Isso também é uma medida de eficiência energética. Você ter grupo motor gerador nessa indústria também é uma medida de eficiência. Então, solta todas as cartas lá numa entrevista lá, tá, pessoal? Principalmente indústria, se for trabalhar, ou para uma empresa que dá consultoria para a indústria, igual o Senai, por exemplo,
né, que eu já participei, tá? Então é isso, pessoal. É isso. Fiquem com Deus. Até a próxima web-aula. Próxima web-aula vai ser gestão da manutenção, tá? E, inclusive, gestão da manutenção não tem momento presencial, tá? Só tem aula EAD. Até mais, fiquem com Deus, tá? E tenham bons estudos, pessoal.